Resumo do livro: Moleques de Rua. As Aventuras de João Pão. João Pão é um menino de 10 anos que vive a dura realidade das ruas em uma cidade grande. Depois que ficou sozinho, João Pão conheceu a turma do Ditão, em que havia um Manga Rosa, os Índios, Celeste e Amelinha. Aprendeu a furtar, a assaltar, a fugir dos grupos de extermínio e da polícia. E foi aconselhado a não cultivar amizades, para não ter de conviver com o destino de Celeste e a traição do Manga Rosa. O livro nos apresenta a personagem João Pão, menino de rua chamado assim por achar que guardando um pedaço de pão embaixo da camiseta irá ter sorte. Com uma narrativa simples, o escritor Roberto Freire conseguiu fazer uma obra excelente, onde situações típicas de violência e abuso são descritas e sem papas na língua. As brincadeiras, as drogas, os estupros e a vida na rua desta criança e de seus companheiros são colocados para o leitor, que absorve o terror, o absurdo e a experiência de vida deles, descritos com honestidade e muita poesia. Apesar de tudo, João Pão, menino de rua, chamado assim por achar que guardando um pedaço de pão embaixo da camiseta irá ter sorte. Com uma narrativa simples, o escritor Roberto Freire conseguiu fazer uma obra excelente, onde situações típicas de violência e abuso são descritas e sem papas na língua. As brincadeiras, as drogas, os estupros e a vida na rua desta criança e de seus companheiros são colocados para o leitor, que absorve o terror, o absurdo e a experiência de vida deles, descritos com honestidade e muita poesia. Apesar de tudo. Pequenino mas corajoso, arisco mas emotivo, João Pão, aos 7 anos, foge do juizado e vai viver nas ruas em companhia de um mendigo. Este lhe ensina um truque: andar sempre com um pão dentro da camisa. Segundo ele, isso protege e dá sorte. Quando o mendigo morre, o menino, com 9 anos, junta-se à turma chefiada por Ditão. Ali ele aprende as leis da vida na rua e também vários pequenos crimes, mostrando que é bom de briga e corajoso. Com as meninas da turma, João começa a despertar para a sexualidade. Quando uma delas é raptada por uma gangue rival, não descansa enquanto não a encontra. Sua tristeza é grande quando descobre que ela fora vendida para um prostíbulo. Mas é Manga Rosa, que não é benquisto pela maioria. João sempre o defende quando o acusam de ser dedo duro. Um dia, combina um grande assalto com uma outra turma. Tudo dá certo, mas alguém avisa a polícia e os meninos da outra turma são assassinados. Ditão acusa Manga de ser o delator. Decidem matá-lo, mas João salva na última hora e foge com ele. Em seguida, descobre que ele é mesmo o delator. João volta a seu grupo a tempo de avisá-lo da traição e salvá-lo. Mas os amigos acham que ele, por se deixar levar pelos sentimentos, não pode mais viver com eles. Despedem-se e João vai embora, sentindo-se mais livre e sabendo que terá de aprender a usar a liberdade que conquistara antes de escrever este livro. Roberto Freire viveu, junto com menores abandonados, debaixo de uma ponte sobre o rio Capibaribe, em Recife. É com esse olhar de quem conhece a realidade que relata o cotidiano dos meninos de rua de São Paulo, centrando-se na vida de João Pão, que, junto com o leitor, vai descobrindo as leis que regem esse universo tão difícil e distanciado da maioria de nós. A narrativa compõe-se de vários episódios, que abordam temas como a sexualidade entre as crianças, a prostituição infantil, a delinquência sob vários trajes, a corrupção da polícia, e também a solidariedade e a amizade, embora a mensagem seja a de que nesse mundo não é fácil ter sentimentos. A saída é endurecer. É um texto que merece uma leitura acompanhada de conversas e discussões, no sentido de ampliar a consciência para a responsabilidade de cada um a respeito desse dramático problema. Resumo do livro: Moleques de Rua. As Aventuras de João Pão.
João Pão é um menino de 10 anos que vive a dura realidade das ruas em uma cidade grande. Depois que ficou sozinho, João Pão conheceu a turma do Ditão, em que havia um Manga Rosa, os Índios, Celeste e Amelinha. Aprendeu a furtar, a assaltar, a fugir dos grupos de extermínio e da polícia. E foi aconselhado a não cultivar amizades, para não ter de conviver com o destino de Celeste e a traição do Manga Rosa. O livro nos apresenta a personagem João Pão, menino de rua chamado assim por achar que guardando um pedaço de pão embaixo da camiseta irá ter sorte. Com uma narrativa simples, o escritor Roberto Freire conseguiu fazer uma obra excelente, onde situações típicas de violência e abuso são descritas sem papas na língua. As brincadeiras, as drogas, os estupros e a vida na rua desta criança e de seus companheiros são colocados para o leitor, que absorve o terror, o absurdo e a experiência de vida deles, descritos com honestidade e muita poesia. Apesar de tudo, João Pão, menino de rua, chamado assim por achar que guardando um pedaço de pão embaixo da camiseta irá ter sorte. Com uma narrativa simples, o escritor Roberto Freire conseguiu fazer uma obra excelente, onde situações típicas de violência e abuso são descritas sem papas na língua. As brincadeiras, as drogas, os estupros e a vida na rua desta criança e de seus companheiros são colocados para o leitor, que absorve o terror, o absurdo e a experiência de vida deles, descritos com honestidade e muita poesia. Apesar de tudo. Pequenino mas corajoso, arisco mas emotivo, João Pão, aos 7 anos, foge do juizado e vai viver nas ruas em companhia de um mendigo. Este lhe ensina um truque: andar sempre com um pão dentro da camisa. Segundo ele, isso protege e dá sorte. Quando o mendigo morre, o menino, com 9 anos, junta-se à turma chefiada por Ditão. Ali ele aprende as leis da vida na rua e também vários pequenos crimes, mostrando que é bom de briga e corajoso. Com as meninas da turma, João começa a despertar para a sexualidade. Quando uma delas é raptada por uma gangue rival, não descansa enquanto não a encontra. Sua tristeza é grande quando descobre que ela fora vendida para um prostíbulo. Mas é Manga Rosa, que não é benquisto pela maioria. João sempre o defende quando o acusam de ser dedo duro. Um dia, combina um grande assalto com uma outra turma. Tudo dá certo, mas alguém avisa a polícia e os meninos da outra turma são assassinados. Ditão acusa Manga de ser o delator. Decidem matá-lo, mas João salva na última hora e foge com ele. Em seguida, descobre que ele é mesmo o delator. João volta a seu grupo a tempo de avisá-lo da traição e salvá-lo. Mas os amigos acham que ele, por se deixar levar pelos sentimentos, não pode mais viver com eles. Despedem-se e João vai embora, sentindo-se mais livre e sabendo que terá de aprender a usar a liberdade que conquistara antes de escrever este livro. Roberto Freire viveu, junto com menores abandonados, debaixo de uma ponte sobre o rio Capibaribe, em Recife. É com esse olhar de quem conhece a realidade que relata o cotidiano dos meninos de rua de São Paulo, centrando-se na vida de João Pão, que, junto com o leitor, vai descobrindo as leis que regem esse universo tão difícil e distanciado da maioria de nós. A narrativa compõe-se de vários episódios, que abordam temas como a sexualidade entre as crianças, a prostituição infantil, a delinquência sob vários trajes, a corrupção da polícia, e também a solidariedade e a amizade, embora a mensagem seja a de que nesse mundo não é fácil ter sentimentos. A saída é endurecer. É um texto que merece uma leitura acompanhada de conversas e discussões, no sentido de ampliar a consciência para a responsabilidade de cada um a respeito desse dramático problema.